Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel Mota, esse é o canal A Luz, e no vídeo de hoje a gente vai entrar aqui no computador para conhecer alguns passos bem básicos da estrutura da arquitetura de software utilizando o React.js e entrando ali principalmente em classes, funções e constantes com dicas bem práticas e rápidas, não aquela teoria toda, mas sim com código na tela, e ver algumas dicas bem simples sobre os hooks do React, a questão de a sincronicidade de uma função, também as propriedades, né, como elas podem ser utilizadas, pode ser utilizada em função ou não, pode ser utilizada em classe ou não, essas constantes, os hooks, onde a gente pode utilizar elas. E é isso aí, pessoal. Cheguei comigo que a gente vai aqui para dentro do computador. Então tá, pessoal, está gravando a minha tela e nesse momento eu estou com o arquivo aberto aqui que eu falei que eu iria abrir para a gente ver algumas questões bem simples, alguns conceitos simples, porém muito importantes, que são utilizados em JavaScript, mas aqui especificamente para o React.js, que tem o JS no final como diminutivo de JavaScript. Então, a gente tem esse arquivo aqui aberto, vocês estão vendo aqui o que eu estou importando. E aqui logo a gente vê o primeiro tópico que a gente vai falar, né? Uma função assíncrona, async function. E aqui, entre parênteses, dizendo que ela é uma function component, certo? Isso aqui poderia ser ocultado nesse momento, tá bom? Mas o que é importante de a gente saber inicialmente sobre essa palavrinha aqui, assíncrono? Assíncrono, para quem não sabe, é algo que, né, o que não é síncrono, síncrono é sincronizado, ou seja, um vai junto, caminha junto com o outro. Esse tipo de função se utiliza quando a gente quer dar alguma direção, dar alguma ordem para o nosso programa, cuja resposta dessa ordem, o resultado, ele não vai acontecer no mesmo momento, porque ela depende de outra estrutura, né, de outro programinha ou de algum outro arquivo que está aqui dentro do nosso próprio, do que a gente está aqui rodando, que no meu caso aqui é essa console response, né? Ou seja, que ela justamente tem essa outra palavrinha aqui que está diretamente ligado com async lá em cima, que é para esperar, para que a gente possa pegar essas constantes aqui do nosso back-end, que no caso é o back-end alias. Tá? E a minha API, né, ela está sendo importada de outro local, que é nada mais nada menos que um localhost, que é onde está o meu back-end. Então, sempre que eu for utilizar o await, eu preciso do async. Nunca vai funcionar você rodar um await sem o async. E sempre que você tiver variáveis que estão dentro de um back-end, que precisam de uma resposta externa, seja uma API, né, que seja um servidor seu do seu computador ou uma API pública, certo? A gente sempre vai precisar desse tipo de estrutura assíncrona. Tá? Agora que a gente falou da primeira função, da primeira questão aqui, o async, vamos falar sobre o React Hooks, que é aqui o nosso use state, né, que está sendo aqui importado do React. Tá? O React, a gente tem esses hooks, né, use state, use history, enfim, alguns outros. E é importante dizer que a gente só consegue utilizar essa estrutura do React quando a gente está dentro de uma função. Tá? Por exemplo, se eu tentasse colocar, aqui embaixo eu tenho uma class, tá? Eu estou renderizando. Se eu tentasse colocar isso aqui embaixo, ele não consegue ler. Tá? Ele dá alguns errinhos aqui, mas o fato é que a gente não consegue fazer ele ler. Então, esse é outro fator muito importante para a utilização do React. A próxima questão é quando a gente for declarar uma variável assim, uma propriedade, certo? Essa propriedade, sempre que a gente for declarar uma propriedade, a gente só pode fazer ela dentro de uma classe. A gente não pode fazer isso aqui dentro de uma função. Por exemplo, se eu colocar isso aqui, tá?
state não está definido. Então, dentro de uma função, eu sempre vou precisar definir a minha variável como uma constante ou o que quer que seja. Basicamente, é isso. Aqui a gente pode ainda colocar ela como uma arrow component aqui, tanto nesse select move handler como no render redirect, estou fazendo isso. E outra coisa bem importante também que aí diz sobre a estrutura da class é que a gente sempre precisa renderizar a nossa class, né? A gente precisa, na function, a gente sempre precisa de um return, quer dizer, não necessariamente a gente precisa de um return, mas se a gente quiser mostrar algo em tela, a gente precisa de um return. E se a gente quiser mostrar algo em tela junto com o return, a gente precisa de um render, e dentro do render a gente precisa do return. Esses pontos são assim, pontos básicos, mas, repito, muito fundamentais. Isso aqui, depois que você começa a mexer no React.js, que você começa a copiar código, entender algumas coisinhas, essas são dicas para você já startar, já começar do zero, muito na frente, porque são dicas que você decora, né, mas que você vai começar a entender a estrutura, né, como as arquiteturas funcionam, né, de classe, né, se é um component, o que é exatamente, de função, de const, de propriedade, de renderização. Então, era basicamente essas dicas bem simples que eu queria deixar aqui hoje. Vamos voltar lá para a gente encerrar esse vídeo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, é novo aqui no canal, considerem se inscrever aqui embaixo e deixem um comentário sobre outras dicas e o que mais vocês querem saber sobre a nossa parte de React.js. Valeu, um abraço, deixa a luz entrar.